Olá, salve! Depois de 5 jogos sem uma vitória e um gol sequer marcado, o Fluminense reencontra o caminho das vitórias, derrota o Bragantino e melhora o astral da sua torcida. Vamos falar sobre o que foi o jogo, mas antes aquele recado, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Foi uma vitória até dramática pelo final da partida. Mas o Fluminense fez um bom jogo, voltou a jogar um futebol mais convincente, mais perto daquilo que a gente espera do Fluminense. Ainda não é aquele time envolvente, aquele time encantador do começo da temporada. O Fluminense era um time que a gente apostava, esse é o time que a gente gosta de ver jogar futebol. Mas tinha perdido isso de uns jogos para cá. As contusões, os desfalques, jogadores que não estavam rendendo a mesma coisa, André, por exemplo, o próprio Germancano. Isso tudo levou o Fluminense a perder um pouco daquele encantamento que ele provocava no torcedor. O Fluminense é o time do futebol mais bonito. Talvez não seja o mais eficiente, mas o mais bonito. Era essa a tônica da crítica sobre o time do Fluminense. E tinha deixado de ser. Contra o Flamengo não foi bem, nos últimos jogos não conseguia marcar, o Cano, que era o jogador de fazer o gol com um toque só, perdendo oportunidades, pois nesse jogo contra o Bragantino o Fluminense finalmente voltou a ser pelo menos um time mais objetivo. No começo do jogo, equilibrado ali contra o Bragantino, um pouco nervoso, não entendi porquê, talvez pelos resultados, mas o Fluminense entrou muito na pilha do time do Bragantino, jogadores levando cartões amarelos com 1 minuto, 8 minutos, antes dos 10 minutos o Fluminense tinha 2 cartões, logo depois um terceiro. E aí o time perdeu um pouco daquela concentração no que devia fazer. Até que acontece um contra-ataque, uma bola em que o Cano tenta driblar e perde, ela sobra para o John Arias, ainda aqui no campo de defesa. Arias dispara pela direita, o Ganso dispara como centroavante pelo lado esquerdo ou pelo centro, e o Arias faz a bola chegar para ele com um toque só, como se ele fosse o Germancano. O Ganso mete a bola no ângulo e faz 1-0 para o Fluminense. Poucos minutos depois, sai o segundo gol. Aliás, saiu o segundo, podia ter saído o terceiro, podia ter saído mais um. O Fluminense criou uma série de oportunidades no desespero que bateu no time do Bragantino, tentando reverter aquela situação da inferioridade no placar. E sai o segundo gol do Fluminense. O Fluminense faz 2-0 no primeiro tempo, como eu disse, podendo ter feito o terceiro gol. Vem o segundo tempo, o Bragantino mexe no time e o Fluminense se retrai. Tenta trazer o adversário para dentro do seu campo para jogar no contra-ataque. E o contra-ataque não saía. Começou a ser muito marcado o John Arias, que era a principal válvula de escape, e o Ganso pareceu cansar, como aliás acontece na maioria dos jogos do Fluminense. E o Bragantino, com as mudanças que fez, passou a exercer um certo domínio no jogo, jogar mais no campo do adversário. Acertou um gol marcado pelo Borbas, que vamos contar com um pouco de ajuda, né? Um pouco de sorte, porque a bola passa no meio das pernas do Martinelli e acaba tirando qualquer reação do goleiro Fábio do Fluminense. E então, com 2-1 no placar, aí mesmo é que o time do Bragantino se lançou para o ataque, nada a perder, o que podia acontecer de ruim já tinha acontecido, e o Fluminense não encaixava o contra-ataque. E as mudanças, mais uma vez, no segundo tempo do time do Fluminense, foram muito mais para se defender, para sustentar um resultado, do que para encontrar soluções que buscassem o terceiro gol. E foi um sufoco. Martinelli, Guga, Manuel, que entrou depois em lugar do Nino, eles se mataram ali no setor defensivo do Fluminense, André também, fazendo jogadas de extremo esforço, né, para impedir as jogadas do Bragantino, mas por muito pouco não saiu o empate. Foi bom porque o Fluminense venceu depois dessa fase negativa de resultados e começa a recuperar o seu ânimo, começa a recuperar o astral com o seu torcedor. Porque vem aí, na próxima quarta-feira, um jogo absolutamente decisivo da temporada. A partida contra o River Plate, lá em Buenos Aires. O Fluminense vencendo ou não perdendo esse jogo, um empate até bom resultado, ele garante a classificação na Libertadores para a próxima fase, a fase do mata-mata. E aí vai ser, sem dúvida alguma, um ânimo novo para o time do Fluminense.
mas ainda falta muita coisa. Principalmente a volta do pessoal dessa ala esquerda do Fluminense. O Marcelo na lateral, o garoto Alexander, que talvez demore um pouco mais, e o Keno para fazer as jogadas de ponta, para dar a abertura, a longevidade, o aprofundamento do time do Fluminense por aquele setor. E isso está faltando e o time está se ressentindo, sofrendo muito, principalmente no segundo tempo das partidas. Mas foi uma ótima vitória e o Fluminense sobe na tabela do Campeonato Brasileiro. Inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você sempre vai ficar na cara do gol. Até a próxima!